Jesus a todos os irmãos, que quem fala sou o irmão Belarmino, falo diretamente daqui de Moçambique. Estou com o meu irmão João aqui também, que veio deixar uma palavra de Deus para nós, né? Amém. Boa tarde aí, bom dia a todos. Como dizia o irmão Belarmino, eu sou o irmão João, aqui também de Moçambique. Eu vou deixar uma palavra aí de conforto, então uma palavra que tem a ver com a nossa salvação e o conhecimento da verdade. Então o tema de hoje, nós vamos falar sobre uma palavra que muitos conhecem, né? João 8,32, que fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então a pergunta é essa: qual é essa verdade que quando conhecemos nos liberta? Então é uma curta meditação que nós precisamos conhecer qual é essa verdade que a Bíblia diz que quando conhecemos ela nos liberta. E a verdade liberta do quê? A verdade não liberta alguns eles têm mau entendimento dessas escrituras. A verdade liberta da mentira, a verdade liberta do erro, a verdade liberta, a verdade não liberta se teu negócio está amarrado, não. Então, se quer prosperidade, não. A verdade liberta quando você está a viver uma mentira. Então, ela vem aí como a luz e te liberta. Então, nós hoje vamos falar sobre essa verdade. Então, como tema, nós aqui podemos colocar 5 colunas da verdade. 5 colunas da verdade para nós conhecermos quem realmente merece esses títulos de 5 colunas da verdade. Então, como primeira verdade, eu vou abrir aqui a minha Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 10, versos 10. Então, aí temos a primeira coluna da verdade. A Bíblia diz assim: mas o Senhor Deus é um Deus verdadeiro. Ele é o único Deus vivo. Ele é o Rei que reina para sempre. Quando ele se irrita, treme a terra, e as nações não podem suportar a sua ira. Então aí a palavra de Deus intitula primeiro ser chamado como verdadeiro. A Bíblia diz: Deus é verdadeiro. Isso logo temos a primeira chave da verdade. A primeira coluna da verdade é Deus. Deus é um ser verdadeiro. Deus é o nosso Deus verdadeiro, porque tudo que sai dele, tudo que procede dele é verdadeiro. Então, a pergunta é essa que fica: você conhece Deus na essência? Quem é Deus? Então, a Bíblia aqui revela que Deus é amor. Deus é criador dos céus e da terra, nosso criador. No sexto dia, Deus fez o homem à sua imagem e o colocou nessa terra para que ele pudesse desfrutar das bênçãos que ele havia colocado. Por isso a Bíblia domina que Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus é o nosso Pai. Esse que é a primeira coluna da verdade, que é preciso conhecermos a Deus. Deus é amor. Quando nos amamos uns aos outros, todo aquele que vive em amor, ele vive em Deus, porque Deus é amor. Então essa é a primeira coluna da verdade. Então vamos para a segunda coluna da verdade, porque nós falamos que são 5 colunas da verdade. Então a segunda coluna da verdade nós encontramos no livro de João, João capítulo 14, versículo 6. A Bíblia diz: Jesus respondeu a ele e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Então aqui a segunda coluna da verdade, a Bíblia diz, é Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é verdadeiro. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Porque sem ele ninguém pode chegar até o Pai. Porque Deus é a primeira coluna da verdade. E Jesus é a segunda coluna da verdade. É através dele que nós chegamos a Deus. Como? Cristo é aquele que, quando o homem caiu no pecado, na primeira desobediência dos nossos pais, Adão e Eva, ele se sacrificou para pagar a nossa culpa. É através dele que Isaías disse que ele carregou as nossas iniquidades. Aquilo que nos trazia paz estava em seus ombros. Ele veio aqui como Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, morreu, o terceiro dia ressuscitou e foi ao céu preparar-nos um lugar, e ele prometeu que voltará e nos levará para irmos morar com o Pai. Por isso ele disse: eu sou o caminho. Você só pode encontrar a Deus se estar no caminho certo. E esse caminho certo é Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, por isso é através dele que nós podemos chegar ao Pai. Então, creia em Senhor Jesus Cristo e creia em um único só Deus. E não terás outros deuses, porque só temos um Deus. Ele disse: fora de mim não há Deus. Então, creia em Deus e creia no seu Filho que morreu por nós. Essa é a segunda coluna da verdade. Nós vamos para a terceira coluna da verdade, que está no mesmo livro de João, capítulo 16, versos 13. Aqui a palavra diz:
Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês para toda a verdade. Ele não vai falar por si mesmo. Ele vai ensinar o que ouviu e vai falar sobre coisas que ainda não aconteceram. Então, a terceira coluna é a verdade. A Bíblia que diz o Espírito da verdade. Estamos a falar o Espírito Santo. O Espírito Santo é terceiro ser, terceira pessoa. Então, que aqui ele assume a terceira posição da coluna da verdade. Então, a Bíblia diz o Espírito da verdade. Então, ele quando vier vai fazer que você entenda tudo aquilo que Jesus havia nos deixado. A missão do Espírito Santo é para encaminhar a nossa vida, preparar a nossa fé. Essa é a missão do Espírito Santo. Por isso Jesus ele enviou como o terceiro ser para representar aqui na terra. Então Deus agiu e agia então no tempo antigo através de Moisés e através de todos os outros patriarcas e profetas. Depois veio no tempo de Jesus, que é aqui na terra, na época dos 12 apóstolos. Então Jesus quando foi, não nos deixou órfãos. Ele enviou a terceira pessoa, o terceiro ser, que é o Espírito Santo, para que nessa ausência que Jesus está no céu, o Espírito Santo pudesse nos preparar com essa verdade, nos colocar no caminho e nos dar força e poder para resistirmos a todas as tentações do diabo inimigo. Então, por isso, esse é o terceiro ser e a terceira coluna da verdade. Então, creia no Espírito Santo. Por isso, nós somos batizados, então, para a representação, o poder dos céus. Assim como no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são os que representam no céu. Assim como no seu batismo, quando você morreu e ressuscitou com Cristo, foi abençoado com esses três nomes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o terceiro poder que nos ajuda a chegarmos ao paraíso, que é o jardim do Éden. Então, vamos aqui para a quarta coluna da verdade, que eu aqui vou abrir o mesmo livro de João, capítulo 17, versículo também 17. Então, a palavra de Deus no João 17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia diz que santifica-os na verdade, a palavra de Deus é a verdade. Logo temos a quarta coluna da verdade, a quarta chave é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então a Bíblia diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz, em 1ª e 2ª de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que irmãos, saibam primeiramente isto, que nenhuma palavra das profecias foi escrita por vontade humana ou por uma interpretação particular. Amém. É um erro nós falarmos que a Bíblia foi escrita pelos homens. A Bíblia foi escrita pelos homens sim, mas inspirado pelo Espírito Santo. Amém. Homens de Deus falaram essa profecia e é através dessa palavra que nós podemos encontrar esses outros seres que nós mostramos como as colunas da verdade. Então, creia na palavra de Deus, viva a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a luz para o seu caminho. É através dela que nós podemos conseguir caminhar e encontrarmos a salvação. Então, porque a palavra é uma luz para o seu caminho. Então, essa é a quarta coluna da verdade. Então, vamos para a quinta, que é a última coluna, porque falamos que são 5 colunas da verdade. Então, essa última encontra-se no livro de Salmos. Então, que nós aqui editamos Salmos capítulo 119, versículo 151. A Bíblia diz: tu estás perto, ó Senhor, e todos os seus mandamentos são a verdade. Então, vimos aqui que a Bíblia diz que tu estás perto, ó Senhor, e todos os seus mandamentos são a verdade. Então, a quinta coluna, que é a última, são os mandamentos de Deus. Então, a Bíblia aqui diz que Deus deixou uma regra. Assim como nós acreditamos que Jesus é um rei dos reis, então todo aquele que é rei, ele tem um governo. E todo aquele que tem um governo, não existe um governo que não tenha leis. Assim como em cada país, aqui em Moçambique, lá nos outros países, em Brasil, então há leis que asseguram o governo. Aquelas leis foram colocadas para que os cidadãos pudessem obedecer, para que vivessem numa comunidade boa. Assim também o governo de Deus. Deus, então, quando lemos em Mateus capítulo 6, ele disse para orarmos: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Isso quer dizer, existe um reino, o reino de Deus. Agora, será possível o reino de Deus também não ter lei?
A Bíblia diz que Deus é Deus de ordem. Então, Deus, por ser Deus de ordem, no seu reino também há leis. Essas leis são essas que nós lemos. Os mandamentos de Deus são a verdade. Obedeça esses mandamentos aqui na terra para garantir a sua obediência no novo céu e na nova terra. Você não Amém. pode entrar Amém. no paraíso, então entrar na nova vida, no reino dos céus, se você não obedece às leis agora. É agora que você pode obedecer às leis para Deus te qualificar, para você ser obediente na nova terra e no novo céu. Então, essa é a quinta coluna da verdade que a Bíblia diz. A primeira é Deus, a segunda é Jesus Cristo Salvador, a terceira é o Espírito Santo, a quarta é a palavra de Deus e a quinta é a obediência aos mandamentos. Conhecendo isso, você, então, obedecendo como está escrito, você encontrará a salvação. Amém. Só há um perigo que nós vamos deixar para o próximo tema. Esse perigo está no livro de Romanos, capítulo 1. Esse será o próximo tema. Eu apenas vou dar a introdução do que vamos falar. Romanos, capítulo 1, versículo 25. A palavra de Deus diz: trocaram a verdade de Deus por uma mentira. Começaram a adorar e a servir criação em vez do Criador, que é abençoado eternamente. A Bíblia diz que os homens mudaram a verdade de Deus, trocaram a verdade de Deus em mentira. E falamos aqui 5 colunas da verdade. Satanás está a lutar para mudar essa coluna da verdade. Por isso, nós vamos falar no próximo tema se Satanás mudou essa coluna da verdade ou não. Mas a Bíblia aqui, em Romanos capítulo 1, 25, diz que os homens trocaram a verdade de Deus em mentira. Então, cuidado para que você não esteja obedecendo a mentira em vez da verdade. Viva as 5 colunas da verdade, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Espero que tenham compreendido a palavra do meu irmão João aqui. Que Deus possa abençoar nós todos, né? Que Deus abençoe, que nós possamos viver pela fé neste momento. Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Amém. Bom dia.